Olá, boa noite a todos. Essa noite iremos abordar sobre o nascimento da psicologia científica no século XX, com enfoque em Wilhelm Röntgen. Porém, tangencialmente ao tema, irei lembrá-lo sobre o que o nosso sábio professor Carlão nos disse. Quanto maior o impacto emocional, mais facilmente a memória é gravada. E é com essa frase que me inspirei para escrever esse roteiro. Vamos começar uns 100 aninhos antes, quando o capitalismo e a industrialização rompem com tudo, e a razão que era best friend forever da fé, agora não são tão amigas assim. Daí a burguesia, bem cara de pau, foi questionada por que só o clero e a nobreza estavam no comando. E com razão. Depois, com o capitalismo, surge a máquina, que mudou completamente a maneira como se enxerga o homem. Agora, o conhecimento não era mais definido pela igreja, e é por isso que a ciência entra na jogada. As pessoas precisavam de uma explicação para as coisas. Daí, Darwin vem com a sua teoria evolucionista e rompe com o antropocentrismo, nos deixando com a segunda ferida narcísica. Mas com o tempo, a ciência vai avançando e se torna uma referência, uma verdade que as pessoas possam contar. Mas aí você me pergunta o que cargas d'água é ciência. E eu vou te explicar. Ciência é um conhecimento real que é bem diferente do senso comum e está sempre mudando. Ela se baseia no método científico, que nada mais é como fase de um jogo que você tem que passar por cada uma delas para avançar para a próxima. E elas são a observação, dúvida, hipótese, experimentação, análise e, por fim, conclusão. E agora chega a estrela da noite, Wilhelm Maximilian Röntgen, conhecido como o pai da psicologia, que passou a estudar os temas da psicologia pela fisiologia. Ele começou na medicina, mas foi para a fisiologia. Depois foi dar aula na Universidade de Heidelberg. Suas pesquisas foram publicadas como contribuições para a teoria da percepção sensorial, e por causa das suas pesquisas que a psicologia se tornou independente da filosofia. Quando Wundt disse para a psicologia se dedicar para conteúdos direitos da consciência ao invés da alma, foi quando ele quebrou o tabu e separou os dois estudos. Mas não vai pensando que foi fácil. Ele criou vários métodos, como a introspecção controlada, que compara o sujeito e os analisam, usando só coisas práticas e lógicas. No começo, ele e o método científico foram meio rejeitados, mas como bom guerreiro, foi persistente. Mas só com a análise comportamental não foi o bastante. Então os pesquisadores começaram a estudar sobre as funções mentais básicas. Então, dá para dizer que Wundt influenciou a contemporaneidade indiretamente, mas influenciou. Importante acrescentar, o fato da psicologia ter começado a usar o método experimentalista fez com que ela fosse reconhecida em outras áreas, como ciência, e assim rompendo com a filosofia. Agora, vamos para a parte que me fez revirar os olhos de raiva. Grande parte dos estudos de Randet foi perdida. Sabe por quê? Porque os abençoados dos estudantes dele estudaram só o que queriam, ou seja, a parte experimental. Por isso, conhecemos o alemão como o experimentalista, porque além dele não deixar uma escola e nem aprendizes sobre seus estudos, os que estavam o acompanhando escolheram só o que queriam estudar. Vamos falar sobre algumas das pesquisas que não foram esquecidas. Primeiramente, temos a psicologia dos povos, que, basicamente, dá a cada local um grau de evolução e vai de homem das cavernas até uma humanidade mais adaptada. Depois, temos a introspecção controlada, que fala sobre expor pacientes a diferentes estímulos, os comparando, analisando e depois tirando as conclusões finais. Mas, de acordo com o cientista, tem coisas que nem a introspecção chega, como a entonação ou a ironia. Se eu chegar aqui e falar, tá bom então, você provavelmente percebeu a ironia no tom. Mas se fosse uma pessoa autista escutando, não saberia diferenciar e acharia que está realmente tudo bem. A introspecção ainda é muito usada atualmente, como, por exemplo, no caso dos trigêmeos separados no nascimento, que ficou bem popular. E como o tempo passou, o termo introspecção controlada ficou antigo e por isso é mais comum você escutar análise experimental. O primeiro laboratório de psicologia experimental foi fundado em 1874, na Alemanha, e foi onde a psicologia teve seus estudos relacionados ao processo científico, com o objetivo de colocar em prática a introspecção controlada. O cientista definiu a psicologia científica como o estudo da experiência imediata, já que a experiência era um conjunto de sensações, sentimento e percepção, e acreditava também que poderia fazer leis gerais para explicar a estrutura da consciência.
Por fim, vou comentar sobre 3 obras do médico alemão. Primeiramente, temos Lógica, uma investigação dos princípios do conhecimento e dos métodos de pesquisa científica. De 1880 a 1883, que fala sobre as bases metodológicas. Depois vem Princípios Fundamentais da Psicologia Fisiológica. Em 1874, aborda sobre os princípios da psicologia experimental, a partir dos processos sensoriais e da consciência. Logo após, palestra sobre a alma humana e animal, de 1863 a 1864, que relaciona a psicologia humana com a animal.